Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal Stake Cheia. Eu sou o Lucas Tadioto e hoje vamos falar dos jogos desse sábado, porém não vamos falar de todos os jogos aqui, tá? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as análises dos jogos de Brasileirão, onde a gente tem aqui uma briga na ponta de baixo da tabela aqui, que pode valer inclusive virtual rebaixamento, aliás, rebaixamento matemático de algumas equipes aqui, de alguma equipe na Série A brasileira, e também falaremos da final da Libertadores, o grande jogo entre Flamengo e Palmeiras lá em Lima, no Peru, que acontecerá nessa tarde de sábado. Então eu vou trazer análise desses jogos aqui. Se você quiser acompanhar jogos de futebol europeu, se você quiser acompanhar toda a grade, que eu também tenho análises aí para os jogos de futebol europeu desse sábado, eu vou deixar o link aqui na descrição do outro vídeo que eu vou subir aqui no canal também para fazer essa análise em separado, justamente para dar um foco especial, principalmente no jogo da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, ok? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aquele like, dá essa moral aqui pro canal pra gente continuar crescendo e produzindo conteúdo aqui pra vocês. Maravilha? Falando aqui então de Vitória e Mirassol, o jogo que a gente tem às 16 horas desse sábado aqui. Vitória pagando 2,35, Mirassol pagando 3,05. Aqui a gente tem um contexto onde a necessidade de vitória, a necessidade de somar os pontos, ela é toda da equipe da casa. O time baiano tem aqui uma situação onde, na tabela, nesse exato momento, tá, estão se enfrentando aqui Vasco e Internacional. Uma derrota do Internacional mantém o time a 41 pontos e o time do Vitória pode passar o Internacional. Se vencer o seu jogo, pode ir para 42, encostando aqui na equipe do Ceará, deixando o Internacional na 15ª colocação. Então, uma vitória do time baiano aqui, do time do Vitória, né, pode fazer com que a equipe consiga aí respirar em relação à tabela do campeonato. Lembrando que estou gravando esse vídeo, ainda não começou o jogo do Santos contra o Sport, levando em consideração a possibilidade do Santos, que tem 38 pontos. Caso vença o Sport Recife nesse jogo que ainda não iniciou nessa sexta-feira, o Santos pode passar o Vitória e encostar aqui na equipe do Internacional. Ou seja, o Vitória é provável até que entre nesse jogo contra o Mirassol no Z4 do campeonato, na zona de rebaixamento, o que faz com que essa necessidade de pontuação do time da casa seja ainda mais fundamental aí nessa partida contra o Mirassol, né? O que a gente tem que levar em consideração? A equipe do Mirassol é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro e vem fazendo uma campanha muito, muito interessante, consistente, inclusive fora de casa. Então, vencer o Mirassol é uma tarefa difícil para a grande maioria das equipes brasileiras, levando em consideração que o Vitória não vive uma fase tão interessante. Esse jogo se torna ainda mais difícil. O que pesa aqui para a gente ter uma odd do Vitória levemente favorito nesse confronto? Primeiramente, o fator local, né? O Vitória jogando dentro do Barradão tem tido um retrospecto muito melhor do que fora de casa. E a gente pegar aqui na última partida, o time venceu por 3-1 o Sport Recife fora de casa. Antes disso havia empatado dentro do próprio Barradão, fora de casa também contra o Palmeiras, né? Que era até então, disputava ali a liderança do campeonato contra o Flamengo. Antes disso havia empatado contra o Botafogo, jogo também muito difícil, o Vitória conseguiu arrancar o empate. E antes disso ainda havia vencido dentro de casa o próprio Internacional por 1-0. Então a equipe do Vitória tem nas últimas 4 partidas aí nenhuma derrota, um retrospecto muito interessante. Empatou com duas equipes aí, o Palmeiras, que era ali, brigava pela liderança, né? E na sequência o Botafogo também. Então, um time que tem um retrospecto recente bem interessante. Já o Mirassol vem aqui de vitória de 3-0 contra o Ceará. Antes disso tinha empatado com o Santos em 1-1 e vencido o Palmeiras por 2-1. Então vejam bem, o retrospecto recente do Mirassol também é um retrospecto interessante. O que faz a gente levar em consideração aqui essa situação é que, a nível de tabela, esse resultado para o Mirassol não muda muito a sua situação. Por quê? O Mirassol está com 63 pontos, né? Está 5 pontos à frente do Fluminense, que é o 5º colocado. Então,
Caso perca esse jogo, o Mirassol não tem nenhum prejuízo a nível de tabela no que diz respeito à sua condição aí de manter a sua vaga no G5 do Campeonato Brasileiro. Ele já virou o G5 justamente porque Palmeiras e Flamengo se enfrentam na final da Libertadores. Então teremos 5 vagas diretas aqui na competição, né? Então o Mirassol ele está basicamente garantido aí na fase de grupos da Libertadores. Então o time basicamente não tem a necessidade de vencer essa partida, coisa que o time da casa tem muito mais. Então aqui a gente pode esperar uma possibilidade de trabalhar mercados de overgoals, na minha visão. Acho bem interessante a linha do 2,5 acima de 2,25, tá? Então a gente pode pegar aqui o mercado de overgoals e eventualmente uma correção de preço aqui, levando em conta que a equipe do Vitória pode se expor muito aqui, vai precisar, né, se expor muito, deixando a possibilidade de contra-ataques aqui. Então, mercado de gols é minha primeira alternativa, mercado de correção de preço contra qualquer uma das duas equipes aqui pode ser interessante nesse jogo também, beleza? Seguindo em frente, a gente tem ainda no Campeonato Brasileiro, às 21 horas, Ceará e Cruzeiro. Outro fator interessante que eu não comentei aqui, no jogo do Vitória e Mirassol, como o Vitória ele é hoje o primeiro time na zona de rebaixamento, em caso de vencer esse jogo contra a equipe do Mirassol, ele rebaixa matematicamente a equipe do Juventude, que acabou de empatar contra o Bahia e tem 34 pontos. Então, o Juventude, ele não pode, o Juventude só pode ir até 40 pontos, né? Como o Vitória tem 39, se o Vitória passar de 40 pontos aqui e o Santos, né, vencendo o Sport também pode chegar a 41, então com esses resultados, o Juventude estaria matematicamente rebaixado, tá? A vida do Ceará também é algo que a gente tem que levar em consideração a nível de tabela, porque o Ceará, ele é o 14º colocado, com 1 ponto apenas acima do Internacional, né? E dependendo dos resultados aqui, a gente pode ter a equipe do Ceará correndo risco nessas últimas rodadas. Por quê? Depois vai pegar o Palmeiras, depois vai pegar o Flamengo, né? Se não me engano, esse é o caminho do Ceará nas últimas rodadas do Brasileirão. Vamos ver aqui exatamente. Na verdade, o primeiro ele pega o Flamengo e depois pega o Palmeiras, ou seja, vai pegar o vice e o líder do campeonato, os dois na sequência aí das últimas rodadas do Brasileirão. Bem verdade é que essas equipes já podem estar de férias, né? Com os seus destinos decididos, né, tanto na Libertadores quanto no Brasileiro. Então, o jogo mais complicado para o Ceará desses 3 que faltam é justamente contra o Cruzeiro. Dentro de casa vai enfrentar a equipe mineira, que é a 3ª colocada aqui no Campeonato Brasileiro hoje. 68 pontos. Ainda sonha com a possibilidade remotíssima aqui de brigar pelo título, né? Matematicamente ainda tem uma distância aqui que pode ser retirada da equipe do Flamengo, que é o atual líder do campeonato. No entanto, esses 9 pontos que estão em disputa aqui, precisaria que o Flamengo vencesse as 3 partidas e contasse aqui com tropeços de Palmeiras e Flamengo, que é algo bem difícil da gente considerar, né? Mas levando em conta esse contexto aqui, dá para imaginar assim que a equipe do Cruzeiro jogue com determinada motivação aqui contra o Ceará, mesmo fora de casa, nesse jogo às 21 horas, né? Importante a gente levar em consideração também que a equipe do Ceará precisa de apenas uma pontuação aqui, né? Precisa de, 2 ou 3 pontos para se ver livre da zona de rebaixamento. 3 pontos chegando a 45. Certamente o time do Ceará se despede desse risco, né? Dessa possibilidade. Então, vencer esse jogo aqui contra o Cruzeiro passa a ser para o Ceará algo fundamental, levando em consideração que vai pegar 2 outros jogos muito competitivos na sequência do campeonato, e aqui com o apoio da torcida dentro de casa, o Ceará deve ter bastante força e deve ir para cima. Mesmo assim, a odd de favorito, né, levemente favorito pro lado do Cruzeiro a 2,15, odd do Ceará a 3,25. Imagino aqui um jogo bastante movimentado, levando o mesmo contexto da ideia do jogo do Vitória contra o Mirassol. Temos aqui uma tendência de over goals, a linha do over 2,5 a 2,15, e também correção de preço contra qualquer uma das equipes. Gosto inclusive até da correção de preço do Ceará, que é o mandante nesse jogo aqui. Vai precisar dar muitos espaços e o Cruzeiro no contra-ataque é uma equipe muito, muito efetiva, tá? Então vale a pena ficar essa situação aqui para vocês analisarem na hora de trabalhar ao vivo esse confronto. Para fechar, eu tenho aqui então a final da Libertadores, né? Esse jogo aqui é um jogo que a gente espera sempre
durante a temporada toda, o momento que esse jogo chega. Quase sempre a gente tem brasileiros envolvidos nessa decisão, né? Vamos achar aqui. Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 18 horas em Lima, no Peru. O Palmeiras, as duas equipes, aliás, já chegaram lá, já estão concentradas já pelo menos há 2 dias, foram recebidas com muito entusiasmo aí pelas torcidas, né, na sua chegada lá. A gente tem aqui o Palmeiras a 3h40, o Flamengo a 2h38, ou seja, o time carioca aqui com um leve favoritismo. A gente vai analisar as escalações aqui para comentar um pouco sobre o que esse jogo pode trazer pra gente, tá? Eu gosto muito de trabalhar esse tipo de partida aqui, embora tenha ingredientes aí que pro trading eles são um pouco mais complicados, como campo neutro, jogo único, toda essa situação aí que envolve uma final de competição como essa, né? A gente tem aqui a equipe do Palmeiras que vai com Carlos Miguel, Murilo, Bruno Fux e Gustavo Gomes na defesa, né? Um trio de defensores aqui. Teremos aqui uma linha de meio campo com 5 jogadores, né? Que tem Kelvin, Alan, Andreas Pereira, Rafael Veiga e o Piquerez. E na frente, Vitor Roque e Flaco Lopes ali se alternando no comando ofensivo dessa equipe. Contexto que a gente pode trazer aqui. Ao optar pelo Alan, por exemplo, aqui, ao invés de jogar com o Felipe Anderson, ao invés de jogar com o Maurício, né? O time do Palmeiras pensa em ter um poder de marcação um pouco maior e, eventualmente, soltar um pouco mais a figura do Andreas Pereira para ser aquele segundo volante armador, né? Participando dessa construção ofensiva junto com o Rafael Veiga, né? Então, muita gente vai citar o fato do Andreas Pereira ter estado presente naquela decisão entre Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, que o Palmeiras foi tricampeão da América, onde o Andreas Pereira entregou uma bola na prorrogação, um gol do Daverson pelo Palmeiras, que o sagrou campeão da América naquela situação, lá no estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai. Eu estava em loco naquele jogo lá, e foi um jogo realmente incrível, né? As duas equipes jogaram muito, foi um jogo extremamente equilibrado, né? E essa falha individual custou o título do Flamengo, e agora o Andreas Pereira está do outro lado. O Andreas Pereira joga no Palmeiras, então naturalmente toda essa mística, todo esse contexto, toda essa situação aí vai ser levada em consideração, né, para colocar aí o Andreas Pereira como um personagem muito importante nessa disputa, né? Mas o que a gente tem que analisar aqui é a estrutura de jogo taticamente, a nível de montagem do Abel Ferreira, pensando muito em ganhar o setor de meio campo. Sabe que o Flamengo é muito forte nesse setor, vai tentar fazer uma marcação homem a homem, sobretudo no Jorginho e no Arrascaeta. Então, a escolha desses jogadores aqui no meio-campo do Palmeiras, elas também têm muito a ver com isso na minha visão, tá? Pode ser que ao longo do jogo os treinadores modifiquem as suas estruturas, mas a ideia do Abel Ferreira aqui me parece bastante clara em tentar conter a criação do time do Flamengo, que quando tem a posse da bola consegue sim criar coisas muito mais do que qualquer outra equipe no futebol brasileiro pela qualidade individual dos seus jogadores. A gente vai falar um pouco da equipe do Flamengo aqui. Flamengo que vem com Agustin Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na lateral, Jorginho e Pulgar, os dois volantes. No meio de campo, uma trinca com Luiz Araújo, Arrascaeta e Carrascal, e no ataque o Bruno Henrique. Aí a gente vai levar em consideração o seguinte: o Bruno Henrique lá na frente, ele não é um 9, ele não é um centroavante. Ele joga como referência muito mais para atrair a marcação do adversário e dar liberdade para jogadores que vêm chegando aqui, como o Luiz Araújo, como o Carrascal e como o próprio Arrascaeta também, né? Chegam com bom potencial de finalizar gol, chegam de frente para o gol aqui. Então, o papel do Bruno Henrique, inclusive se movimentando, saindo pelos lados para buscar jogo, faz com que esse meio ofensivo do Flamengo aqui seja muito móvel, muito veloz e tenha qualidade de conclusão em todas essas 4 peças aqui do seu sistema ofensivo, né? Então, a exemplo do que o Palmeiras deve fazer segurando o Alan um pouco mais e soltando o Andreas Pereira para ajudar na armação da jogada, do lado do Flamengo, o Eric Pulgar fica um pouco mais como primeiro homem e solta o Jorginho
para fazer esse papel que antigamente no Flamengo quem fazia era o Gerson, né? Muitas vezes fazendo ali o terceiro homem do meio, alternando essa posição ali, fazendo com que o Flamengo se transforme numa espécie de 4-1-4-1, né? Fazendo uma segunda linha de 4 aqui de meio-campistas. Então, a ideia do Abel Ferreira de colocar 5 jogadores na linha de meio-campo é justamente fazer com que esse setor fique congestionado o suficiente para que os criativos do Flamengo não consigam desempenhar o seu melhor jogo, né? Então aqui a gente pode ter sim um jogo onde os protagonistas devem aparecer no meio dessa confusão, no meio desse caos aí. Então a gente deve ver, por exemplo, o Rafael Veiga sendo muito acionado no jogo do Palmeiras. A gente deve ver o Arrascaeta e o Jorginho, obviamente, sendo muito acionados no jogo do Flamengo. Então, taticamente é um duelo muito interessante aqui para a gente analisar dessas duas equipes. Eu particularmente acho que o Flamengo leva uma pequena vantagem pelo fato de que tem mais jogadores com potencial para serem protagonistas dentro do jogo, num contexto onde a necessidade da individualidade vai ser recorrente, né? Vai durar durante a partida inteira. Então, para mim, esse tipo de situação aqui pode ser interessante para a gente buscar cenários de gols no primeiro tempo, tá? Falando agora de treino esportivo, gols no primeiro tempo, acho que pode ser muito interessante para esse jogo aqui. A gente tem um cenário muito interessante de bola parada a favor do Palmeiras, é um time muito bom nesse fundamento, né? O time do Flamengo é muito melhor em bolas paradas frontais, tá? Chutes aí onde o Arrascaeta bate muito bem em falta, né? Já o time do Palmeiras, bolas paradas laterais, escanteios, são interessantes aí para a equipe do Palmeiras construir situações de gols dentro desse contexto, né? A gente tem aqui desfalques do lado do Flamengo, o Gonzalo Plata e o Pedro estão fora, 2 jogadores que provavelmente poderiam figurar entre os titulares se estivessem disponíveis aqui, né? E do lado do Palmeiras, acho que o principal desfalque é o Everton, o goleiro, né? Que tá lesionado, mas meio que perdeu espaço aí como titular na equipe do Palmeiras, né? E o Paulinho, que poderia ser uma alternativa ao longo do jogo. Esses são os desfalques mais importantes, tá? Falando a nível de preços aqui desse jogo, vamos ver se a gente já tem as odds aqui para essa partida. Exatamente, eu já falei no início, né? 3,40 para o Palmeiras, 2,38 para o Flamengo. Acho que pode ser sim um jogo de correção de preço, no entanto, acho que vai ser bastante arriscado trabalhar correção de preço nesse jogo. Gosto mais do mercado de over goals, tá? Lembrando, eu vou fazer esse jogo com vocês lá no Telegram, então se você não me segue, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou mandar também lá no meu canal do Telegram algumas odds aumentadas para esse jogo entre Palmeiras e Flamengo. Então amanhã, pela manhã, ao longo da manhã, eu vou mandar várias informações, então recomendo a você que me siga lá no Telegram para ter acesso aí a essas possibilidades. Tem algumas coisas assim, ó, muito da hora para essa final da Libertadores e eu gostaria muito que vocês estivessem por dentro aí e pudessem aproveitar caso vocês quisessem, beleza? Era isso então, essas foram as minhas análises para os jogos de Brasileirão e a final da Libertadores desse sábado. Se você quiser conferir as análises para os jogos de futebol europeu, se liga aqui no canal que eu vou deixar o link aí para vocês desse vídeo também. Valeu, tamo junto, um grande abraço, até lá.